Imagine um lugar na Terra onde a noite tem um sorriso. Onde por até 300 noites por ano, o céu se transforma num palco para um balé silencioso e elétrico. Pode até parecer fantasia, mas é totalmente real. Estamos falando do relâmpago do Catatumbo. Uma tempestade que não é eterna, mas que se aproxima disso, no coração da Venezuela. Aqui, onde o rio Catatumbo deságua no lago Maracaibo, um fenômeno de proporções míticas acontece com uma regularidade assombrosa. Chamado por moradores locais de Rio de Fogo, uma luz que guiou marinheiros, decidiu batalhas e hoje define a vida de quem mora sob seu brilho constante. Como pode uma tempestade tão poderosa existir num único ponto do globo? Que segredos a ciência descobriu sobre seu motor implacável? Prepare-se para uma viagem ao epicentro da maior tempestade do mundo, onde a natureza desafia a lógica e revela sua força mais pura e avassaladora. Tudo começa com a geografia. O fenômeno do Catatumbo está preso a este local exato por uma configuração topográfica única. A bacia do Lago Maracaibo é uma imensa caldeira natural cercada por 3 lados por imponentes cadeias montanhosas. Esta formação em U cria uma armadilha geográfica, aberta apenas ao norte, para o Mar do Caribe. No centro, o Lago Maracaibo, um dos mais antigos do planeta, absorve o calor do Sol equatorial, liberando enormes quantidades de umidade. Este cenário prepara o palco para uma batalha atmosférica diária. Ao anoitecer, ventos frios e densos descem das montanhas, colidindo com o ar quente e úmido que sobe do lago. O resultado é uma convecção violenta que dá origem a nuvens de tempestade gigantescas, com mais de 20 quilômetros de altura. Este lugar detém o recorde mundial do Guinness pela maior concentração de relâmpagos do planeta. Com uma densidade de 250 flashes por quilômetro quadrado por ano, sua energia é colossal. Apenas 10 minutos de atividade poderiam gerar eletricidade suficiente para iluminar toda a América do Sul. É, sem dúvida, o ponto mais elétrico da Terra. Durante séculos, o Catatumbo foi um mistério. Teorias antigas culpavam o gás metano dos pântanos ou até depósitos de urânio no subsolo. Mas a ciência moderna revelou uma física mais elegante. A colisão de massas de ar explica por que se formam tempestades, mas não sua incrível consistência. Então, qual seria o segredo por trás desse fenômeno? A peça final do quebra-cabeça é um motor invisível, o jato noturno de baixo nível da bacia de Maracaibo. Todas as noites, este rio de vento rápido e constante transporta um fluxo de umidade do Caribe e do lago diretamente para a armadilha montanhosa. Ao atingir a parede de montanhas, este ar carregado de umidade não tem para onde ir, senão para cima, e muito depressa. Este jato é o motor que alimenta a tempestade no mesmo local, na mesma hora, noite após noite. É a razão pela qual o fenômeno está ancorado no terreno, permitindo que os cientistas o prevejam com meses de antecedência. Não é magia, é uma convergência perfeita e rara de topografia, calor, umidade e vento, criando a tempestade mais confiável do mundo. Muito antes da ciência, o Catatumbo já moldava a vida humana. Para os povos indígenas, era uma manifestação do sagrado. O nome Catatumbo significa Casa do Trovão, na língua do povo Bari. Outras lendas, como a do povo Wari, diziam que a luz era criada por milhões de vagalumes homenageando seus criadores.
Para os marinheiros, durante séculos, foi o farol de Maracaibo. Visível a 400 quilômetros de distância, seu brilho constante no horizonte sul era um farol natural que guiava os navios em segurança para o porto, muito antes da invenção dos faróis modernos. Mas a luz que guiava amigos também traía inimigos. A lenda, imortalizada no poema La Dragontea, conta que em 1595 a tempestade frustrou um ataque noturno de Sir Francis Drake, iluminando seus navios e alertando os defensores espanhóis. Um evento semelhante teria acontecido em 1823, durante a Guerra da Independência da Venezuela. Verdade ou mito, o Catatumbo foi visto não só como um farol, mas como um protetor divino da nação. Hoje, a relação mais íntima com a tempestade pertence ao povo esquecido do lago. Cerca de 20.000 pescadores vivem em palafitos, casas de zinco erguidas sobre as águas. Para eles, a tempestade é uma companheira de vida e morte. Muitos usam sua luz para pescar à noite, acreditando que os peixes mordem mais quando a tempestade começa. Mas viver no lugar mais elétrico do mundo tem um preço. A taxa de mortes por raios aqui é até 4 vezes superior à dos Estados Unidos, com vários pescadores perdendo a vida todos os anos. É o medo silencioso de cada família, o risco calculado em cada noite de trabalho. É uma dança perigosa com o rio de fogo que tanto dá como tira. O espetáculo em si é único. Os flashes aparecem numa variedade de cores impressionantes: vermelhos, laranjas, azuis e roxos. Um efeito cromático causado pela absorção da luz por partículas de poeira e umidade na atmosfera. E o mais curioso, apesar dos milhares de relâmpagos, o som do trovão raramente chega aos observadores distantes, criando um balé elétrico quase totalmente silencioso. Outro fato fascinante é sua fama como fábrica de ozônio. O Catatumbo é o maior gerador individual de ozônio troposférico do mundo. No entanto, ao contrário do que se acredita, este ozônio é criado na camada mais baixa da atmosfera e é instável demais para regenerar a camada de ozônio protetora da Terra. Na verdade, ao nível do solo, é um poluente. O mito da tempestade eterna foi refutado em janeiro de 2010, quando pela primeira vez em quase um século, os relâmpagos pararam. O Rio de Fogo enfim se apagou. Durante quase 3 meses, um silêncio inquietante caiu sobre o lago, causado por uma seca severa, desencadeada por um poderoso El Niño. O grande silêncio provou que o Catatumbo não era eterno. As ameaças continuam. As mudanças climáticas globais e o desmatamento local aumentam a pressão sobre este delicado equilíbrio, ameaçando o futuro da tempestade. E aqui reside o paradoxo mais trágico. A maravilha que nos chama para testemunhar está localizada num lugar que o mundo nos adverte para evitar. Guias turísticos descrevem a peregrinação a acampamentos flutuantes para ver o espetáculo. Mas a realidade é outra. Avisos de viagem de governos como os dos Estados Unidos, Austrália e Canadá estão no nível mais alto, considerados como não viaje. Detalham altos níveis de crime violento, risco de sequestro e uma infraestrutura em colapso. Viajar para lá atualmente é extremamente perigoso. O relâmpago do Catatumbo é um espetáculo que clama para ser visto. No entanto, o chamado para testemunhar não é um chamado para viajar, mas sim para compreender.
para valorizar este fenômeno à distância e reconhecer que algumas das maiores maravilhas do nosso planeta existem em locais de profundo sofrimento humano. A história do Catatumbo é, em última análise, uma história de luz na escuridão, literal e metaforicamente. Fica a esperança de que a tempestade, este gigante frágil, perdure. E esperança de que, um dia, as condições melhorem a tal ponto que o sorriso da noite possa ser testemunhado em segurança e com respeito por todos que se sentem atraídos pelo seu brilho. O que mais te surpreendeu sobre a tempestade eterna do Catatumbo? Você conhecia este fenômeno? Deixe sua opinião nos comentários. Dê um like se você também ficou fascinado por esta história e inscreva-se para se juntar à nossa próxima expedição às maravilhas mais incríveis e misteriosas do nosso planeta. Nos vemos na próxima aventura.